Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. E hoje, pessoal, olha, o tema que eu vou trazer para vocês, posso garantir para vocês que é um tema muito animado, como vocês adivinharam pelo título, até porque toda vez que se fala no nosso queridíssimo personagem Zé Carioca do Rio de Janeiro, Brasil, não se pode falar em outra coisa a não ser animação e também, é claro, da política de boa vizinhança, é claro, né? Mas antes de mais nada, antes de entrarmos no tema do vídeo, gostaria de agradecer e muito aqueles que estão se inscrevendo no canal. Espero não decepcionar vocês e aguardem, confiem que terão mais vídeos sim, da série Lugares do Rio, que eu sei bem que é por essa série que vocês estão ansiando, né? Mostrar os lugares mesmo, né? Não, calma que vem aí. E vão continuar as outras séries do canal também. Então, aguardem e confiem. E para vocês que acabaram de cair de paraquedas aqui nesse canal, estavam aí sem ter o que fazer, pesquisando no YouTube pelo Zé Carioca e tal, Disney, né? Não sei o que, e caíram aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, deixem seu like, se inscrevam no canal se gostarem do conteúdo, é claro, e compartilhem com o maior número de pessoas possível e imaginável para que cada vez mais pessoas saibam das maravilhas da cidade maravilhosa, assim como das fofocas que a história deixou de contar, né, pessoal? Porque vamos combinar que história é fofoca, como eu sempre falo, né? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. Não, pessoal, aquele tema assim que, nossa senhora, que dá vontade até de cantar. Saudamos a todos, amigos de coração, que lá deixamos de quem lembramos ao cantar esta canção. E aí, quem se lembrou já só de eu cantar essa música de onde é, de que filme é e tudo mais, deixa nos comentários, fala alguma coisa assim, lembrei só de você cantar, adoraria saber, ok? Bom, eu vou falar de qualquer jeito, mas quem lembrou só de eu cantar, deixe nos comentários. Mas então, pessoal, começando agora, falando sério, com o tema do vídeo, bom, o nosso queridíssimo personagem José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil, como ele mesmo se apresenta, né? Inclusive, pessoal, a primeira aparição dele foi no filme Alô, Amigos, em português. Em inglês aqui dizem que, se quiser, o nome era Saludos Amigos. Em espanhol mesmo, olha, vejam só. E nesse filme é assim mesmo que ele se apresenta: José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Né? E assim, esse filme, pessoal, ele data de 1942 e sim, foi daí que eu tirei esse trechinho de musiquinha que eu acabei de brindar vocês aqui com um tostão da minha voz, né? Mas então, gente, e no próprio filme, né, eles já meio que falam assim da origem dele e de como se inspirou. Bom, conta o filme o seguinte. E aqui, alerta de spoiler, tá, pessoal? Em meio a imagens, assim, do Rio de Janeiro, na década de 40, e são imagens, assim, muito legais da Cinelândia, principalmente do centro do Rio, por isso que eu recomendo, aliás, que vocês assistam o filme, tá? Ainda que vocês consigam ele dublado mesmo, eu mesma só tenho ele dublado e é fantástico, tá? Então, assim... inclusive essa música que eu contei é da versão dublada, para vocês terem uma ideia, né? Não tem nada de errado nisso. Então, assim, em meio a essas imagens da década de 1940, que são imagens da Cinelândia e do centro da cidade, aqui do Rio de Janeiro, eles explicam que, bom, tudo começou nesse filme com uma comitiva da Disney que veio para o Brasil justamente em busca de histórias, né, sobre a América do Sul, que representassem a América do Sul.
tá certo? E eles mesmos, inclusive, falam isso logo de cara no filme. Então, já dá a dica para a gente que o filme é uma coletânea de pequenas histórias que representam a América do Sul. Por exemplo, tem uma outra do Pato Donald no Lago Titicaca, que é muito engraçada também. Tem uma comparando o Pateta com o gaúcho argentino dos Pampas. Meus amigos do Rio Grande do Sul, me desculpa, mas gaúcho nesse filme é o dos Pampas argentinos, tá? Sorry, né? Mas então, aí eles comparam, né, o gaúcho argentino com o cowboy americano, mas enfim, eles chegam ao que nos interessa, que é o Rio de Janeiro. E eles falam o seguinte, que uma parte da equipe veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E eles, é claro, se encantaram, né, com a música brasileira, o carnaval, é claro, né, e que vamos combinar que o carnaval é, no mínimo, excêntrico desde os tempos da colônia. Quem tiver curioso a respeito de como era o carnaval no Brasil nos tempos da colônia, podem assistir o meu vídeo sobre o entrudo, que eu vou deixar aqui os cards. Porque não, depois de assistir esse vídeo, podem emendar com o vídeo do entrudo, é ou não é? Então, pessoal, aí, nisso que eles estão falando sobre o Rio de Janeiro, eles falam também que eles viram ali um ator de futuro, que era ninguém menos que o Zeca, que era ninguém menos que o Papagaio, né? Mas olha, vejam só, vejam vocês, eu já ia me esquecendo, eu tô falando aqui, e nada de imagens, né, para o vídeo ficar mais animado. Então, se vamos lá, né? Vamos lá, aqui, a que vocês gostam tanto, né? Que tal, que enriquece o conteúdo, né? E tal. Pois muito bem, esse aqui é um cartaz da época, certo? Que eu consegui, falando sobre o filme. Saúdos amigos, que é a versão em inglês, né? E aqui fala que é a mais feliz, é o mais animado de todos os filmes, e tem uma baiana aqui e tal, tudo que a gente gosta, né? No filme, uma coisa assim, meio quadrinhos aqui, né? E por sinal, desde que o Zé Carioca foi criado, que é claro, este pássaro aqui, super simpático aqui, né? Claro. Então, desde que ele foi criado, ele já começou a integrar também os jornais do Brasil. Por exemplo, o Globinho. O Globinho da época já tinha quadrinhos do Zé Carioca. Ok, pessoal? Muito interessante notar isso. E é claro, né, gente? O Zé Carioca, venhamos e convenhamos, ele é nada menos que um papagaio, né? Por isso que eu trouxe essa imagem também de 2 papagaios. E do que acontece? A comitiva dos Estados Unidos, estando aqui no Brasil, viu os papagaios aqui, né? Não arara, não arara dessa vez não, tá? Arara foi no filme Rio, depois, né? Nesse foi o nosso bom e velho papagaio mesmo, ok? E como vocês sabem, né, gente, aqui no Brasil nós temos muitas piadas, né? Inclusive histórias verídicas de papagaio aí dizendo que não deve, sabe? Repetindo aí o que não deve, sabe? Eu mesma tenho várias, né? Por exemplo, minha mãe, por exemplo, minha mãe me contou certa vez que quando ela estava na faculdade, né, ela tinha um papagaio que chamava Aníbal, se eu não me engano, e nas madrugadas ali que ela passava estudando, né, minha mãe é médica, ainda na faculdade, o papagaio virava a página do livro. Papagaio, eu não conhecia esse não, mas eu conheci um outro que minha avó tinha, que era um que inclusive ele me bicou bem aqui. Não sei se vocês conseguem ver, não é isso aqui não, tá? Isso aqui é da minha mão, mas ele me bicou bem aqui quando era criança. Agora está quase imperceptível, mas, né, pelo menos na câmera, mas ao vivo dá para ver. Tá certo? Mas assim, e não faltam piadas, né? Então, claro que os americanos, né, vieram aqui, viram essas piadas todas de papagaio e tudo mais, e com isso viram um ator de futuro, que era, é claro, o Zé Carioca.
tá certo? E o Zé Carioca, além dele ser um papagaio, mas ele não é um papagaio qualquer, não. Ele incorpora o estereótipo, eu diria, do malandro carioca, né? Do malandro brasileiro, né? Aquela coisa. E contrasta, inclusive, com o Pato Donald, né, que ele contracena com o Pato Donald no Alô Amigos, que foi o primeiro filme, foi o filme que apresentou o Zé Carioca, né, como eu mencionei antes. Então, aqui nós podemos ver o Pato Donald. Tem várias cenas, tem vários desenhos deles aqui contracenando, né, contracenando juntos. E o Pato Donald, como vocês podem ver, ele é um pato, Pato Donald, só que ele usa roupa de marinheiro. E contrasta, né, com o Zé Carioca. Enquanto que o Zé Carioca incorpora a ginga, a malandragem, né, do malandro carioca, né, e tal, o Pato Donald, ele é mais ingênuo, né? Então, assim, ele cai muito nas brincadeiras aí do Zé Carioca, né? Igual assim, qualquer turista, né? Qualquer turista, quando vai para outro país e não manja dos Paranauê, tá certo, daquele país, acaba parecendo ingênuo, né? Acaba caindo em muita coisa, acaba não entendendo as piadas, e acho eu que a roupa de marinheiro do Pato Donald não é só por ele ser um pato, não. Ele representa os marinheiros americanos que vieram aqui como parte da política de boa vizinhança, que, aliás, esse filme também foi parte, né, de toda uma política de boa vizinhança que havia entre os Estados Unidos e o Brasil nessa época, mas ainda vou chegar lá, ok? Mas o fato é que, gente, e, aliás, esqueci de falar também, no próprio filme, Alô Amigos, tem uma cena muito engraçada que os dois estão num bar, aí o Zé Carioca, ele serve cachaça para os dois, e o Pato Donald, tadinho, acha que é refrigerante, né? Ele fala, oba, refrigerante! E aí ele bebe aquilo assim num gole. Crianças, não façam isso. Aliás, nem cheguem perto até vocês fazerem 18 anos, tá? Até vocês estarem na idade devida, né, para isso. Mas mesmo depois de estarem, não vão direto, tá? Senão vocês vão sentir a queimação. E aí ele sente e tal, e o Zé Carioca, tá, beleza, bota o charuto assim, e para acender com fogo que sai da boca do Pato Donald, porque queima o negócio, né? Só para vocês terem uma ideia. Aí, e o curioso é que, assim, o filme Alô Amigos, ele fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, na época, né, que a galera pediu outro filme. Queremos bis, queremos bis, queremos bis. Então, pedidos atendidos, veio outro filme logo depois, né, acho que, salvo engano, data de 1944, né, que é o filme The Three Caballeros, ou em português, Você Já Foi à Bahia. Até porque nesse filme o Zé Carioca também aparece, olha ele aqui, né? Olha ele aqui. Mas outro personagem também é apresentado nesse filme, que é esse galo aqui, que é o Panchito, né? E o Panchito, ele incorpora já o estereótipo de mexicano. Ele tem muita coisa assim de mariachi mexicano, né? De ficar toda hora falando ai, aqueles negócios aqueles negócios de mariachi, né? Inclusive ele canta também. Afinal, vocês podem ver, né, que o Panchito, ele é um galo, né? Então o galo, obviamente, ele canta, né? Inclusive, nesse filme aqui, como vocês podem ver, está aqui a Aurora Miranda, né? Que era ninguém menos que irmã da Pequena Notável, era a outra Pequena Notável, mas também era por quê? Porque era irmã de ninguém menos que Carmen Miranda. Então, nesse filme, ela aparece vestida de baiana, tá certo? Dançando com o Zé Carioca e o Pato Donald, olha só.
Ai, ai, Zé Carioca e Pardonde, você é para quem pode, né? Vamos combinar. Mas também não é para menos, né? E cá entre nós, Carmen Miranda, que me perdoe, mas ó, a irmã dela é muito mais bonita que ela, pelo menos eu acho. Pronto, falei. Certo? Tá certo? E, inclusive, tá? As duas, né? Tanto a Carmen Miranda como a Aurora Miranda também fizeram parte aí do contexto da política de boa vizinhança. E outro fato curioso também, ainda no filme Dentro de Cavalheiros, é que tem uma ceninha nesse filme que faz alusão à Rinha de Galos. E cumpre ressaltar, pessoal, nesse filme, o Zé Carioca, mais uma vez, ele é o guia do Pato Donald, né, aqui no Brasil, assim como no filme anterior, só que nesse filme, é claro, eles não falam mais do Rio de Janeiro, eles falam da Bahia. Tanto que tem várias músicas na versão em inglês, óbvio, e traduzidas para o inglês do Dorival Caymmi, por exemplo, a clássica, você já foi à Bahia? Não? Então vá, mas traduzido para o inglês. E aquela na Baixa do Sapateiro também, tá? Só que versão inglês dela, enfim, e também faz alusão à Rinha de Galos, né, nesse filme curioso, que a gente sabe que hoje em dia, né, pessoal, para quem não sabe, a Rinha de Galos hoje em dia é ilegal, certo? Por ser considerado, claro, maus tratos com o animal. Não faz isso com o bichinho. Deixa ele na fazenda cantando, né? Sabe? Deixa ele lá, não bota ele para brigar com outro, não. Pelo amor de Deus, né? Tadinho do bichinho. Agora, é engraçado que, assim, muito antes da década de 40, tá? Eu tenho para mim que não era bem uma coisa ilegal naquela época, mas já muito antes, no século XIX, apesar de a Rinha de Galo ser uma coisa que tinha, não era uma coisa muito bem vista, não. Tá? Inclusive, a gente tem indícios disso, né, no próprio livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque tem uma cena que tem um capítulo, né, que ele fala da Inhá Loló e o pai dela que gostava, né, de assistir, de participar, de apostar em Rinha de Galo, e ela tinha vergonha, sabe? Ou seja, isso era uma coisa que não era muito bem vista já. É interessante isso, que mesmo antes de ser ilegal, já era uma coisa que a alta sociedade não gostava muito, né? Mas mas afinal de contas, vocês devem estar se perguntando, o que é essa tal política de boa vizinhança que você fica tanto falando, Amanda, tanto mencionando, que afinal, que raios foi isso? Né? E por que na miniatura não tinha, você não botou uma foto, um desenho do Zé Carioca, você botou um outro desenho, que é uma pintura, que pintura é essa? Então, vou explicar agora. A política de boa vizinhança era uma política colocada em prática por parte dos Estados Unidos nessa época, tá? E, na verdade, por iniciativa do presidente americano da época, que era esse senhor aqui, que era ninguém menos que o Roosevelt, certo? E essa época, é claro, pessoal, era a época da Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, eles queriam primeiro mudar a imagem deles de um país assim intervencionista, que se metia no bedelho dos outros, para a imagem de um país assim, de um bom vizinho, sabe? A gente quer fazer boa vizinhança com vocês, mas e por trás dessa boa vizinhança também, é claro, eles queriam fortalecer os aliados na América do Sul para impedir que os países da América do Sul se aliassem com o eixo, né? Composto por Alemanha, Itália e Japão, lembre-se, onde estava o nazifascismo, né? Lá, enfim. Sabe? Então, eles queriam conter esse avanço na América do Sul. Então, nada melhor do que formar parcerias, né? Antes que os países daqui formem parceria com os caras de lá, eu formo parceria com eles, né? Não, pessoal. Mas, essa época? Mas aí, quem era presidente aqui no Brasil nessa época? Ninguém menos que Titio Getúlio. Teiutu.
L-I-O, Getúlio, né? Ninguém menos que ele. Titio Getúlio, né? O que acontece? Lá na década de 30, iníciozinho da década de 40, né? Infelizmente, ele estava assim, desculpem, ele estava assim, andando em más companhias, né? Digamos assim, simpatizava bastante, né? Engraçado que nos registros históricos, né? Não fala tanto que ele simpatizasse, que ele fosse assim com Hitler, né? Mas fala que ele era assim com Mussolini, né? Inclusive, essa foto aqui quem tirou também foi Euzinha, hoje mesmo, e isso aqui é na Alerj. Caso vocês não se lembrem da Alerj, ou não tenham assistido ainda, podem assistir o vídeo que eu falei sobre Tiradentes no Rio de Janeiro, que eu vou deixar o card aqui também para vocês, né, que aí aparece a Alerj inteira. Mas isso aqui, pessoal, é do lado da Alerj, de um dos lados. E se vocês repararem bem, isso aqui que o menininho está segurando é nada menos que o facho, tá? E esse facho aqui, italianos que estejam vendo esse vídeo, calma, italianos que estejam vendo esse vídeo, vocês sabem do que eu estou falando. Isso aqui, para um italiano, é o equivalente de você mostrar uma suástica. Sim, esse aqui, meus caros, era o símbolo mor do fascismo de Mussolini. Sim, ninguém menos que ele. E dizem as más línguas, inclusive, né? Olha aí a fofoca, né? Dizem as más línguas que essas estátuas aqui, tem duas, inclusive, tem uma de cada lado nas escadarias da Alerj, essa é uma delas. As estátuas foram um presente de ninguém menos que titio Mussolini para o titio Getúlio. Pois é. Mas aí, felizmente, né, vou dar para essa, né, que é para ficar melhor, né? Mas felizmente, né, bem felizmente, titio Getúlio, com o tempo, começou a ver, né, que aquela parceria lá com Mussolini não agradava muito. E para nossa alegria, né, para nossa, ai meu Deus, né, ele virou a casaca, mudou de lado e ficou do lado dos Estados Unidos. Yay! Aliás, por isso, né, pessoal, que quando chegou lá, 1944, 1945, ninguém menos que vovô Júlio, né? Então, peraí, ninguém menos que o terceiro sargento Júlio Anderman, né? Foi enviado para a Itália justamente para lutar contra o eixo e não a favor dele, né? Junto com ninguém menos que o Regimento Sampaio e a FEB, ou seja, por isso, né? Ai, meu Deus, já pensou se é o contrário? Meu Deus do céu. Bom, enfim, né? Mas aí, então, tá certo, o Roosevelt e o Getúlio Vargas fizeram essa parceria. E como parte dessa parceria, né, vieram filmes como o Alô Amigos, né, que eu citei no início, o The Three Caballeros, ou Você Já Foi à Bahia, e inclusive a própria Carmen Miranda, é por isso também que a Carmen Miranda foi fazer carreira nos Estados Unidos. Era parte dessa política de boa vizinhança. E, é claro, a Aurora Miranda também entrou na dança, né? E disso tudo surgiu nada menos que o Zé Carioca. E o Globinho, que eu estava falando para vocês no início, pessoal, fazia parte também do Globo Expedicionário, que era um jornal da FEB, era um jornal assim interno da FEB, onde as famílias dos pracinhas e dos oficiais mandavam mensagens para eles também. Essas mensagens apareciam no jornal, tipo um Facebook da época, né? Uma rede social da época. E nesse jornal também tinha quadrinhos do Zé Carioca, mas é claro que nesses quadrinhos o Zé Carioca ele não aparece mais tanto contracenando com o Pato Donald. Ele aparece assim, cortejando passarinhas, né? Arrastando uma asa para elas, que ele tem asa para arrastar, literalmente, né? E as passarinhas assim, apaixonadas, derretidas pelo Zé Carioca, né? Todas essas coisas assim bem legais, né?
né, pessoal? Inclusive, né, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, eu recomendo e muito, tá? Essa parte da nossa história, a Segunda Guerra Mundial, é uma parte assim que, apesar de ter sido, né, um momento que muitos, infelizmente, morreram, né, como em toda guerra acontece, infelizmente, mas em termos históricos de uma riqueza que realmente não tem tamanho, né? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o Zé Carioca. E claro, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!